Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Você acessa aí futura.org.br e no site abre-se essa janela da nossa transmissão ao vivo, também no seu computador, no seu tablet, no seu celular aí para acompanhar as nossas discussões ao vivo ao longo das tardes. E aproveite que você vai estar visitando o site do Futura, descubra o nosso especial do Conexão. Todas as nossas entrevistas mais recentes estão aqui disponíveis. Você pode curtir, comentar, compartilhar aí nas suas redes sociais e assistir quantas vezes quiser. Bom, e no programa de hoje vamos, claro, falar sobre a conectividade no Brasil. Com a aprovação do Marco Civil da Internet, o Brasil possui uma das legislações mais avançadas do setor no mundo, é o que dizem. E o número de lares brasileiros conectados à internet chegou aos 32 milhões. Pela primeira vez, metade das casas do nosso país tem conexão. Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Bom, mas em um país com um território tão extenso e tão cheio de contrastes, não existe aí um único padrão para a utilização da web. Segundo o IBGE, 86 milhões de brasileiros acima dos 10 anos de idade tinham usado a internet pelo menos uma vez no período de 3 meses, lá no ano de 2013. Espera-se que tenha aumentado ainda mais esse número, né? E o uso dos dispositivos móveis, como tablets e celulares, tem crescido na mesma proporção em que os computadores convencionais têm perdido importância. Mas afinal, como o brasileiro utiliza a internet? E por que é tão importante a gente investigar e cada vez mais discutir o uso da rede de computadores no nosso dia a dia? Bom, essa é a nossa conversa de hoje aqui no estúdio. Então, para esse bate-papo, recebemos ao meu lado aqui está o Davi Bertoncello, que é presidente da empresa Hello Research. Tudo bem, Davi? Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado pelo convite. Obrigado e espero poder ajudar. Com certeza. E também conosco, que é nosso parceiro Carlos Afonso, professor da Faculdade de Direito da UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Bem-vindo, Carlos, mais uma vez. Obrigado, Cris. Prazer. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado. E aproveite para tirar as suas dúvidas, compartilhar a sua história com a gente, mandando mensagens, comentários e opiniões. Quero saber também como você utiliza mais a web, o que você faz aí quando se conecta na rede social, no site de buscas. Mande aí a sua mensagem para a gente. Primeiramente aqui eu mostro para você o nosso facebook.com/canal Futuro Oficial, que tem esse vídeo que eu gravei aí para entrar na sua rede e convencer você a participar do Conexão de hoje. Então você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando aqui embaixo a sua questão. Também no Twitter, em até 140 caracteres, mande aí @canal Futura o seu recado para a gente. E também temos o nosso WhatsApp, você salva aí o Canal Futura no seu celular nos contatos e manda para a gente no 21 968 668 414 a sua mensagem. E também tem o bom e velho telefone fixo que segue à disposição no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, já começa o nosso bate-papo aqui. Bem-vindos os dois mais uma vez. Começando a ouvir o Davi. Davi trabalha com pesquisa e tem acompanhado aí o maior número de brasileiros acessando a rede ano após ano, né, Davi? A gente falou aqui de metade das casas com conexão. Tem que comemorar esse fato. É importante. Sim, é louvável, né? Porque é um número bastante expressivo. E se a gente for pensar não em casas, mas na população em si, esse número também vem melhorando. Numa pesquisa que fizemos há mais ou menos 2 anos, o número de pessoas sem acesso era 33% e esse número agora caiu para 27%. Ou seja, temos o que comemorar, mas temos muito trabalho pela frente. Sem dúvida, né? É importante a gente ver que mais brasileiros estão acessando, estão com possibilidades de ver aí o que rola na internet, mas também temos muitos outros brasileiros que ainda nem sabem direito o que é a internet, né, Carlos? A gente tem que pensar por esse outro lado também. Temos legislação, temos maior acesso, mas há muita gente ainda para ser atingida pela rede de computadores. Eu acho que essa é uma pauta importante, Cris, porque se por um lado temos que comemorar os números de acesso à internet, é importante perceber que a inclusão digital ainda é um desafio, ainda é uma barreira a ser ultrapassada no Brasil. E também entender um pouquinho que acesso é esse que o brasileiro faz da internet, porque acompanhando as pesquisas dos últimos 10 anos, nós percebemos não só um aumento no número de pessoas conectadas, mas também uma transformação na forma de conexão. Quando, na década passada, talvez as LAN houses
acabaram representando uma grande oportunidade de acesso, especialmente para as classes D e E, através das lan houses nas periferias dos grandes centros urbanos. Hoje a gente percebe que a telefonia móvel, a internet móvel, acaba providenciando esse acesso disseminado. Então, é um aumento de quantidade, mas também um aumento da forma pela qual o brasileiro se conecta. Sem dúvida. E a gente olhando um pouco mais para trás, pensando aí nas primeiras formas de conexão, né? Quem não lembra da internet de escada 20 e poucos anos atrás, né? Quando começou aquele barulhinho lá de conseguir a linha do telefone, pessoal de madrugada para pagar um pulso só, tinha toda essa história, né, Davi? De lá para cá a gente avançou muito ainda, mas ainda existe quem se conecta no país pela linha telefônica ainda. Olha, avançamos muito nesse sentido, mas você tem razão, né? Eu posso dizer que eu sou do tempo e sei bem qual é esse barulhinho, né? Mas essa moçada mais nova já não sabe, né? E se a gente estiver falando principalmente entre esses jovens, a gente fala muitas vezes e muito sobre geração Y, como se o comportamento da geração Y, que são pessoas de 30 anos, tivessem grandes diferenças para gerações passadas. Mas no que tange à internet ou ao estilo de vida pelas redes sociais, essa nova galerinha é quem vai trazer as maiores modificações. O conceito de segunda tela, né? Ver um jovem dos seus 15 anos assistindo TV é muito interessante, né? Porque ele assiste TV enquanto ele está no celular e às vezes ele está com um desktop, então já existe uma nova forma, né, de conexão e claro, esses jovens vão cada vez mais perder o histórico que eu e você temos, que é daquela internet, daquela compreensão de internet tardia, né? Eles já nascem absolutamente conectados. Agora a gente pensando em conectividade, né? Se falava no começo aos internautas do Brasil, Carlos, eu sei que tem até críticas no uso dessa palavra, é importante a gente falar o porquê aqui, porque no começo de fato era alguém que utilizava a internet, era um nicho, né? Era um número muito pequeno, a gente vendo agora metade da população com acesso. Internauta ficou coisa do passado, né, Carlos? É um nome até estranho, né, Cris? Porque, na verdade, o substitutivo para internauta seria o quê? Usuário de internet? Nossa, usuário de internet parece usuário de substância ilícita, né? Enfim, o usuário de internet, no final das contas, somos todos nós. Ou progressivamente, né, de uma forma otimista, seremos todos nós. Mas acho que essa é uma questão importante a ser levantada para que a gente não imagine a internet como algo externo, alheio, estranho, ou um lugar para o qual se vai em algum momento. Não se vai para a internet, não se liga à internet, não se entra na internet. A gente está na internet a todo momento, enfim, com nossos dispositivos móveis, celular, tablet, televisão, por que não? E acho que essa noção acaba quebrando essa ideia de que o usuário de internet é alguém muito especial porque tem acesso a um grande benefício que é a internet como um todo. Sem dúvida. A gente tem que pensar também na importância aí das escolas estarem conectadas. É um outro grande desafio, né, para saber não só que tipo de conexão, mas a qualidade dessa conexão e o que se faz, né, dentro das escolas com o uso dos recursos da internet. Deixa eu mostrar para você rapidamente aí, tem um texto publicado na revista Trip pelo Ronaldo Lemos, que participa do ITS junto ao Carlos Afonso, aqui que tem uma informação muito bacana que eu queria trazer aqui para discutir com vocês, que fala o seguinte, existem no Brasil 190 mil escolas e apenas 58% delas com acesso à internet, e esse número caindo aí para 48% das que têm acesso à banda larga. Bom, e dessas, né, a gente sabe que grande parte das escolas tem esse acesso, mas, na verdade, quem consegue conectar ali é a secretária, a diretora, é um professor para fazer algum tipo de trabalho, para emitir algum tipo de parecer à Secretaria de Educação, mas, de fato, projetos para os alunos desenvolverem com o recurso da web, isso é muito mais restrito ainda. Então, acho que esse seria um dos principais desafios para a gente pensar a partir de agora, que nas casas já temos muita internet, mas as escolas com acesso para os estudantes também é um grande desafio, né, Davi? Esse número é absolutamente temerário, né? Se formos imaginar que nas escolas nenhum número que não seja 100% de conectividade deveria ser aceito, né? Não estamos falando de uma casa distante, de um problema efetivo de comunicação. Então, realmente, a gente, mesmo querendo enxergar toda essa questão com um copo meio cheio, de vez em quando a gente tem esse choque de realidade e, efetivamente, nenhuma escola no Brasil hoje não deveria colocar
né, uma energia muito forte para que as crianças tivessem o real acesso à internet e que isso fosse algo para ser feito em todas as escolas, desde as escolas particulares e principalmente, né, nas escolas públicas. A gente pensando nisso também tem esse gap, né, esse espaço gigantesco entre o que já acontece em escolas de ponta, principalmente da rede particular, agora pensando no outro lado, os alunos de escola pública que ficam aí sem esse tipo de recurso, sem computador muitas vezes, sem uma linha ali de conexão. A gente pensando na formação dessa nova geração, Carlos, tem aí uma diferença, um abismo enorme, né? Com certeza, e acho que tem pelo menos 2 abismos. Um abismo entre aqueles que na escola têm acesso à internet ou de alguma outra forma conseguem ter acesso à internet e usam a internet para fins de acesso à educação. E isso aparece em todas as pesquisas, como o uso da internet leva naturalmente a criança e o adolescente a usá-la para a realização de trabalhos na escola, para pesquisas, enfim, de teor também mais acadêmico. É claro que o uso da internet não será apenas para a educação, mas esse é um uso bastante significativo. Agora, existe um outro abismo, que é o abismo entre esta geração de crianças e adolescentes que cresce com a internet e a geração que recebe a internet como algo novo, como algo estranho. E aí eu penso especialmente na classe dos nossos políticos, que tratam a internet como uma ameaça, onde vai estar o blogueiro sentado no conforto da sua casa dizendo alguma coisa que incomoda esse político. Então é interessante a gente perceber que o corte geracional sobre o uso da internet, ele não apenas tem o estranhamento para aqueles que recebem a internet como algo novo, mas também como algo desafiador. Essa geração que usa a internet desde o começo certamente não vai achar isso tão estranho ou tão ameaçador. Quem sabe as leis do futuro não enxergarão ainda melhor ainda a internet do que fazemos hoje no Brasil. Sem dúvida, a gente vê aí como tem revolucionado, mesma forma como a gente se comunica aqui, né? Estamos ao vivo na TV, com mensagens chegando aqui, isso aqui, né? Há pouco tempo atrás não existia essa interatividade tão automática e, sem dúvida, isso afeta com certeza a legislação e de que forma essas regras aí que a gente tem em relação ao uso da internet no país têm avançado. O Marco Civil foi um grande avanço, né? Mas ainda tem que ser melhor regulamentado e pensado como vai ser daqui para frente. Com certeza. O Marco Civil foi uma lei aprovada em 2014 que consagra uma série de direitos que já existiam fora da rede, também para a internet, mas ele é um primeiro passo. É uma lei de princípios que trabalha com liberdade de expressão, neutralidade da rede, privacidade na internet, mas sem dúvida existe muito trabalho a fazer pelas leis afora. A grande preocupação é que leis são essas que vêm a seguir, se elas não vão acabar restringindo as conquistas do Marco Civil, especialmente quando se aproxima do período eleitoral e os nossos políticos ficam muito preocupados com o que se pode se dizer aí pela internet. Muito bom. Você de casa aí pode e deve participar do nosso bate-papo. Tem Facebook, Twitter, WhatsApp, telefone fixo. Ainda não lemos sinais de fumaça por enquanto, mas as outras formas de contato, brincadeira à parte, estão aqui embaixo. Facebook, Twitter, WhatsApp, telefone fixo aparecem para você. Tem várias mensagens já chegando para a gente. Eu coloco primeiramente a Caroline pelo WhatsApp. Obrigado, Caroline, pela mensagem. Ela queria saber de vocês, nossos convidados de hoje, opiniões sobre a tal ambiguidade na internet entre os jovens. A gente pensando aqui sobre o uso da rede, ela diz que ao mesmo tempo é um espaço para informação, para engajar em movimentos sociais, abrir portas aí para coisas positivas, mas também para o lado negativo, para o bullying, também tem outra participação que fala sobre o vocabulário mais pobre dos estudantes. Como é que vocês veem isso, né? Pensando no meio aí da educação mesmo, jovens que já nascem com o seu tablet, cada um com o seu celular, falando, se comunicando. Para as gerações mais antigas, como o Carlos disse, é um desafio em compreender muita coisa, mas aqui tem essa questão, né? Talvez o bullying que já acontecia agora vai para a internet. Como é que vocês veem isso? Olha, primeiro ela levantou uma questão bem bacana e uma outra pesquisa nossa recente aponta que, muito embora o uso da internet seja absolutamente particular e cada um faz o seu, você consegue ter movimentos orquestrados e pessoas que têm comportamentos comuns. E esses comportamentos comuns, eles dividem a internet, e principalmente esses usuários mais jovens, entre 2 perfis.
Então existe o perfil daquele jovem que a internet é a extensão dele, né, do que ele faz fora dela. E o exemplo clássico é alguém que gosta muito de esportes, aquele jovem que fala o dia inteiro sobre futebol, ele entra na rede social e também fala sobre isso, é o cara que vai tirar um sarro de um amigo quando o time dele perdeu, né? E existe uma outra... Ele vai seguir o perfil do jogador preferido, do time do coração. E existe uma outra parcela que, no final das contas, projeta uma imagem diferente na rede social do que ela tem na vida real. E o maior exemplo é justamente aquele jovem que muitas vezes na vida real fala muito pouco, é muito tímido, não tem 4 ou 5 amigos numa sala de aula e na rede social tem 1000 seguidores no Facebook, no Twitter e por aí vai. Então, essa distinção entre os jovens, ela ocorre hoje e você, claro, né, há de se ressaltar que não existe certo ou errado, mas esses dois comportamentos tão diferentes estão presentes na mesma intensidade nas redes sociais hoje no Brasil. Como é que você vê isso, Carlos? Esse reflexo diferente ou não do mundo real ou no mundo virtual? E pegando exatamente o gancho da mensagem da Caroline, acho que é importante a gente perceber que a internet propicia tanto o acesso à educação, à cultura, essa formação de comunidades, que é muito própria da internet, como é claro que também possibilita uma série de infrações, de crimes, de ilícitos, e aí o bullying é sempre lembrado como um mal que a internet acaba gerando incentivos para que ele possa ser difundido, gerando ferramentas para tanto. Mas acho que vale lembrar que a internet é uma ferramenta de comunicação que pode ser usada para qualquer finalidade. Em última instância, a internet e especialmente as redes sociais são um espelho da sociedade que se vale dessa tecnologia. Se nós achamos que nas eleições do ano passado a internet ficou poluída de mensagens muito agressivas, muito divididas entre duas opiniões muito próprias sobre aquela eleição, aquilo era um retrato da sociedade brasileira naquele exato, nas ruas, né? Naquele exato momento, exatamente. E a gente acabou percebendo isso dentro e fora da internet. Então, eu acho que essa é uma percepção uma reflexão que a gente precisa fazer para que não cumprimos apenas metade da conversa. Ou seja, não é apenas a ideia de que a internet é uma panaceia que vai suprir todos os males da civilização, mas, por outro lado, também não enxergar na internet apenas um espaço de riscos, crimes, ameaça, e com isso, e já que a gente está falando de educação no programa de hoje, não gerar uma educação sobre a internet que tira as crianças ou que tira os adolescentes da internet. Muito do contrário, é através da conectividade, através da conexão à rede, que essa criança e esse adolescente vai se integrar no mundo em que ele vive. Então, eu acho que esse é um movimento que precisa ser feito. É claro, com cuidado, com cautela, com supervisão dos pais, mas acho que essa é a direção ideal a ser seguida. Bom, falando em educação, ainda tem uma série de participações chegando para a gente, mencionando aqui o uso da internet nas escolas. Tem o Luiz Henrique, lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Valeu, Luiz, pela mensagem. Mencionando também a questão do uso próprio, do vocabulário que os jovens utilizam na hora de fazer um texto na internet, as abreviações, falar com aquelas carinhas e tal. E eu quero juntar a questão dele, a Flora Martins, que é professora lá na cidade de Cansanção, na Bahia. Valeu, Flora, pela mensagem também para acompanhar a conexão. E ela conta que é professora da rede municipal, que a internet fez uma série de avanços acontecerem em relação às conexões e à interatividade dos alunos, mas fala também da questão do uso adequado dos professores, né, de saberem utilizar aí essas ferramentas. Um pouquinho a gente falava, né, as novas gerações já nascem utilizando as tecnologias. Os professores pode parecer ainda um desafio, né? Como eu vou agregar isso ao meu dia a dia da sala de aula. Mas, de fato, vocês têm algum comentário sobre a forma de escrita dos jovens? Isso pode influenciar a formação, forma de escrever, fazer uma redação, Davi? O que você acha? Eu sou redator, né? Estudei para isso e minha mãe costuma dizer que eu já nasci com 40 anos. Então, eu com certeza não consigo, muitas vezes, nem entender uma dessas conversas, né? Mas a gente tem que entendê-las, brincadeiras à parte, de uma maneira muito específica, que é, olha, desde que esse jovem tenha consciência do que o que ele está escrevendo ali, ele saiba exatamente escrever tudo aquilo da maneira correta e coerente, é aceitável. Mas se a gente retomar exatamente o ponto de que a maior dificuldade hoje no Brasil, ou o pior índice, é o número de internet, né, e acesso dentro das escolas, a gente está realmente criando
criando um distanciamento entre escola e internet. E claro, é na escola que você aprende a ler e a escrever, e é na escola que você deveria ter a orientação de como fazê-lo na internet. Se a gente tem esse distanciamento, muito provavelmente a gente vai ter ações temerárias e jovens que só sabem escrever do jeito errado, né? Ou do jeito interneteiro. E claro que isso não é nada bom, se a gente pensar em muitos jovens fazendo ao mesmo tempo. Muito bom. E se eu puder entrar na conversa aqui, justamente no que o Davi colocou, essa separação entre internet e escola, acho que acaba servindo como uma das raízes desse problema, porque o tipo de escrita informal que o jovem acaba utilizando na internet, ele acaba separando mentalmente, em que na escola eu preciso escrever certinho, fora da escola eu escrevo do jeito que eu quiser na internet, eu sou livre para isso. Então, quanto mais internet na escola, você acaba juntando os dois mundos e ajudando o aluno a entender que, é claro, que existe uma escrita mais informal no seu aplicativo de mensagem instantânea, mas existe a escrita na hora da prova, ou seja, existe uma escrita que você vai fazer na escola para uma sua vida acadêmica, por assim dizer. Enfim, eu sou professor e acabo sentindo isso, enfim, na outra ponta do problema, que são as provas que eu tenho que corrigir e que às vezes eu vejo ali alguns errinhos de português que um pouquinho mais de atenção e um trato um pouco melhor com a língua portuguesa poderiam ser evitados. Mas, por outro lado, acho que esse é um problema mais profundo, que não só diz respeito à internet, mas também ao conteúdo que o aluno acessa na internet. Então, o aumento do vídeo em detrimento do texto também faz com que o aluno se acomode com uma outra forma de linguagem, com uma outra forma de expressão, o que faz com que a escrita acadêmica pareça algo mais separada, mais individualizada. Ou seja, essa não é uma questão simples, mas acho que uma aproximação entre internet e escola, uma aproximação da habilidade de escrita na internet, não apenas visual, já que a gente está na época das imagens, das fotos, dos vídeos, acho que tudo isso congrega esse momento muito especial sobre a forma pela qual as pessoas têm acesso à informação e acabam reproduzindo através da escrita. Muito bom. Lembrando aqui também a participação da Eliane, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, da importância do potencial aí da tecnologia para a formação, para a educação. Ela diz o seguinte, que na vida dela foi uma grande conquista estudar e só foi possível pela educação à distância, pela tecnologia, por conta aí do atraso que ela não pôde estudar na época correta, foi correr atrás depois com a tecnologia, ajudou ela aí a conseguir uma boa formação. Então, parabéns, Eliane, assim como ela, tantos outros milhares de brasileiros estão aí seguindo essa trilha. A gente já está aqui quase chegando ao finzinho do programa, eu preciso mostrar para você de casa aí, falando tanto em internet, tem uma série de sites, estou dizendo aqui sempre sobre informações para você buscar os assuntos que a gente apresenta aqui, então vamos lá. Sobre as pesquisas que a gente apresentou aqui no comecinho do programa, acesse aí o site do cetic.br, você consegue ter aí uns monitoramentos em relação ao uso da internet no Brasil, está aí o site para você. Também o site da helloresearch.com.br, representado aqui no estúdio pelo Davi. Tem as pesquisas que o Davi mencionou e tantas outras aí, você pode buscar a partir deste site. É Hello Research, falta um re ali, mas você vai buscar Research, aí corrigimos a tempo. Beleza? Mais um site que eu mostro para você é o site do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Aqui você pode buscar um pouco mais sobre os projetos, também tem algumas palestras sobre tecnologia que já aconteceram, você pode buscar em vídeos e muito mais, itsrio.org. Bom, tem várias outras participações que chegaram aqui, a gente não vai ter tempo de responder agora na tela, mas o programa segue por mais um bônus extra time aí no Periscope, que a gente começa daqui a pouquinho, então siga a gente, @Canal Futura no Twitter, no Periscope, que eu coloco mais perguntas do público para a gente aqui com os nossos entrevistados, mas por agora nosso reloginho já está batendo, eu preciso me despedir. Carlos Afonso e Davi, obrigado pela presença aqui no estúdio com a gente, sempre um prazer recebê-los. Obrigado. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia, siga aí o Periscope para continuar nosso bate-papo mais um pouquinho aqui. Bom fim de semana, até segunda-feira.